Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Eu acho que teve algum problema aí com o Instagram, não sei se é com a internet, e nós não estávamos funcionando. Agora sim, bom dia. Eu tive que refazer o vídeo, reinstalar aqui a transmissão, refazer a transmissão e estamos voltando aqui, como eu falei. Nós estaremos hoje às 18 horas fazendo a nossa escola bíblica. Nós estamos estudando sobre a mutualidade cristã, ou seja, os imperativos de Deus para os crentes, como eles devem se comportar uns com os outros. Então, hoje nós estaremos vendo mais uma destas ordens, mais uma das tantas ordens que Deus dá para os seus filhos, e estaremos então sendo com certeza abençoados com Deus com mais um imperativo. Quero avisar também aos irmãos que lá no nosso Instagram agora, @ICSqueira, na bios, que é lá em cima, você vai ter o linkzinho para os nossos vídeos do YouTube. Então estamos com um canal agora no YouTube, e esses vídeos que estão sendo feitos, eles estão sendo colocados lá. Por enquanto não estamos fazendo live pelo YouTube, mas vamos estar colocando estas lives no YouTube, porque agora você não tem mais só o período de 24 horas para ver ou para compartilhar. Então já vai ficar o YouTube lá, e lá você pode ver, compartilhar, enviar, e não vai ser mais apagado, né? E aí você pode meditar um pouco com mais calma, rever alguma coisa que ficou faltando ou que não entendeu, e fica então os vídeos disponíveis no YouTube. E aí eu convido para você se inscrever na nossa página lá, e quando chegarmos a 1000 inscrições, então nós poderemos fazer as lives também do YouTube. E o nosso desejo principal é divulgarmos os nossos vídeos. Então você divulga os vídeos para os seus amigos e peçam para eles se inscreverem, curtirem lá a página do YouTube, para a gente poder ter esse acesso também de podermos fazer as lives no YouTube, tá ok? Então, meus amados, 9 horas da manhã já, hoje 21 de abril de 2020. Hoje então nós temos o nosso devocional matinal. Mas antes de meditarmos na palavra de Deus, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado de forma maravilhosa. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido bom. Obrigado, Pai amado, porque mesmo diante das dificuldades, podemos confiar que o Senhor estará conosco, que o Senhor nos ajudará, nos levará, Senhor Deus, em segurança até, Senhor Deus, a outra margem, até o nosso descanso eterno contigo. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem o poder de cessar qualquer tempestade em nossa vida. Então nos ajuda a exercitarmos a nossa fé, a amadurecermos, a confiarmos plenamente em Ti, a descansarmos na Tua provisão e a entendermos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado pela noite de ontem de descanso. Também, Senhor Deus, pela demonstração do Teu poder ontem à noite. Ontem tivemos chuvas com relâmpagos e trovões, e creio, Senhor Deus, que muitas pessoas tiveram medo, mas creio que também foi uma oportunidade de vermos e sentirmos o Teu poder, Senhor Deus, nas coisas da natureza, assim como Paulo fala em Romanos, que os céus manifestam, Senhor Deus, os Teus atributos, e podemos, Pai amado, ontem experimentar de forma mais plausível um pouco do Teu poder através da natureza. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de vida hoje, e mais, Senhor Deus, uma oportunidade de podermos meditar na Tua palavra. Então nos abençoa, Senhor Deus, com ela, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém
e amém. Muito bem, meus amados, bom dia a todos vocês que estão aqui conosco nessa live. Convido você a abrir a sua Bíblia em Números, capítulo 11, a partir do versículo 1. Números, capítulo 11, a partir do versículo 1, e diz o seguinte, a palavra do Senhor. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu a extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera contra eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo da comida dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar também e disseram: quem nos dará carne de comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhança do bidélio. Espalhava-se o povo e colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolo. E o seu sabor era como bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Só um minuto. Passei aqui um pouquinho. Era o maná como semente de coentro. Então Moisés viu chorar o povo por família, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como ama leva a criança que mama a terra que sob juramento prometeste aos seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixe ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabe serem ancião e superintendente do povo, e os trará perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e falarei ali contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão as cargas do povo, para que não leves tu somente. Diz ao povo: santificai-vos pela manhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela. Portanto, rejeitaste o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé, e este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhe-eis carne, e a comerão um mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos e ovelhas de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e o pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade
e outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tem tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, eles e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2.000 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite e o outro dia, e recolheu codornizes. Ao que menos colheu, teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com a praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo das comidas dos egípcios. 21 de abril de 2020, o nosso versículo-chave está em Mateus capítulo 19, versículo 26, onde diz: Olhou Jesus para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O tema do nosso devocional é: será que tenho tão pouco poder? O povo de Israel caminhava no deserto e começou a reclamar. Eles passaram a desejar comer a carne e não se lembraram do que Deus já havia feito por eles. O Senhor ordenou: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Não comereis um dia, mas um mês inteiro. Moisés fez as contas. Eram 600.000 homens, além de mulheres e crianças. O rebanho seria suficiente para suprir a comida de todos? Ou, se pescassem todos os peixes do mar, a comida daria? Haveria grande problema ecológico para satisfazer o povo. Mas Deus respondeu a Moisés: será que eu tenho tão pouco poder? Veja se o que eu disse vai acontecer ou não. Deus mandou um vento que trouxe do mar bandos de codornizes, e o povo passou aquele dia e a noite e o outro dia recolhendo-as. Todos comeram em abundância, não houve nenhum desequilíbrio no ecossistema por causa dos seus feitos. Muitos de nós fazemos como Moisés. Queremos calcular o poder, os métodos de Deus, porém nossa mente nunca conseguirá entender seu grandioso e incalculável poder. Assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:9. Renove sua mente por meio da palavra e confie no poder de Deus que excede todo entendimento. Fica a critério dele o método que ele irá suprir em Cristo para cada uma das nossas necessidades. Cabe a nós confiar e descansar, sem nos preocupar com os caminhos, com os rebanhos, pois codornizes poderão chegar pelos céus. A oração do autor do nosso devocional é: obrigado, Senhor, pela provisão de cada dia. O Senhor tem cuidado de nós de maneira tão maravilhosa. Obrigado eternamente e amém. Meus irmãos, eu creio que esse devocional ele é uma forma já de Deus mostrar aqui o seu cuidado. Nós temos vivido dias de incerteza, mas diante de tantas incertezas, nós podemos confiar e termos a certeza de que Deus vai suprir a nossa necessidade.
Infelizmente, o povo, no nosso texto que acabamos de ler, que tinha visto tantos milagres, viram as 10 pragas, viram como Deus fez passar o anjo da morte sobre todo o Egito, poupando então os primogênitos da sua casa, fez com que aquele povo saísse com uma facilidade que jamais poderia ser entendida. Eles saíram levando inclusive tesouros. O povo do Egito estava dando para eles irem embora. Eles chegam então diante de um mar, e o mar se abre e eles passam a terra enxuta. O Senhor estava diante deles numa coluna de fogo e numa nuvem. Mas o povo não entendia, se fazia de cego, esquecia de que Deus estava com eles. Dia após dia, Deus suprindo o alimento deles através do maná, o alimento dos céus, um alimento que o que eles tinham que fazer era só recolher e amassar, e assim se fariam os bolos, os pães, aquilo que era necessário para eles comerem. Mas o povo continuou insatisfeito e reclamam, se maldizem daquilo que Deus está dando. Amados, somos semelhantes a esse povo. Somos semelhantes ao povo no deserto. Nós também estamos numa peregrinação, nós também estamos andando. Este mundo não é nosso, ele é o nosso deserto. Mas Deus age milagrosamente todos os dias na nossa vida. Todo dia Deus nos dá o nosso suprimento diário. Todos os dias somos abençoados por Deus. Quantos de nós já não vimos milagres maravilhosos de Deus em nossa vida? Formas que Ele age que a gente não consegue entender. É um dinheiro que estávamos precisando e de repente alguém trouxe esse dinheiro. Era um momento que estávamos numa crise e alguém veio e nos ajudou. Era uma doença que estávamos acometidos e ficamos curados. Quantas vezes? Mas tem a principal, o maior milagre, a salvação que nos é dada. Estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Estávamos caminhando a passos largos ao inferno e à condenação eterna. Mas Deus, no seu infinito amor e no milagre mais maravilhoso de toda a face da terra, Ele nos dá vida, estando nós mortos em nossos pecados. Passamos então da morte para a vida eterna. Somos abençoados agora porque passamos a ser chamados filhos de Deus. Somos agora povo de propriedade exclusiva. Fomos tirados do mundo e agora passamos a fazer parte do seu reino. Mas temos, infelizmente, a mania de reclamarmos. Temos a prática de desconfiarmos de Deus. Mesmo Deus, todos os santos dias, nos dado provas do seu amor, nos dado provas da sua misericórdia, nos dado prova do seu poder. Ontem, quem conseguiu ouvir os trovões e os clarões, apesar de serem a quilômetros de distância, clareavam toda a noite. O som era ouvido em toda a fortaleza. Eu não vejo outra coisa como uma demonstração mais simples do poder de Deus. Ele que está no controle dos céus e da terra. E nós ainda duvidamos. Nós agimos, como falamos ontem, como os discípulos imaturos de Cristo. Ele está conosco, Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Mas nós parece que não entendemos essa promessa e desconfiamos de Deus. Ficamos com o pé atrás, achamos que Ele não vai suprir. Sabe por quê? Porque nós queremos comer os peixes do Egito, queremos comer os pepinos, os melões. Nós não estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Infelizmente, é isso que eu digo, a teologia da prosperidade maldita
tem criado crentes insatisfeitos. Nós temos vivido uma geração de pessoas insatisfeitas. Nós temos vivido no meio de crentes insatisfeitos com aquilo que Deus dá. Porque eu não posso ficar sem o meu celular de última geração. Eu não posso ter o último modelo da TV na minha casa. Eu não posso viver se não for com o carro do ano. Esse é o problema. Estamos vivendo numa geração que está todo o tempo olhando para o Egito. É insatisfeita com aquilo que Deus dá. Não consegue ter contentamento em toda e qualquer situação, assim como Paulo. Estamos sempre reclamando, estamos sempre diante de Deus nos queixando, sempre diante de Deus achando ruim algo. Senhor, 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 choramingando como meninos mimados. E Deus nos mostra todo dia a sua graça. Parece que comer de manhã café com pão e margarina não é o suprimento de Deus. Tem que ser café, torradas, creme, o iogurte, uma fruta, o queijo, o ovo, o presunto. Porque se não for assim, Deus não está abençoando. Aonde, meus amados? Deus deu carne a esse povo e Ele tinha o poder de dar a quantidade de carne que fosse possível. E como o nosso autor do devocional diz, o ecossistema não foi abalado. Aquelas cordonizes não foram extintas da face da terra, não houve nada que abalasse o sistema. E Ele supriu. Mas ao mesmo tempo a ira do Senhor se acendeu, porque eles reclamaram do maná. Eles reclamaram da provisão de Deus, do cuidado. Deus fez um alimento específico para o seu povo. E o povo reclamou, quis comer carne. E antes que as carnes encostassem nos dentes, alguns deles foram fulminados diante de Deus. Agora, o que é algo interessante nesse texto? Antes de Deus fazer esse grande milagre, Ele diz que o povo deveria se santificar. Talvez esses que foram eliminados não fizeram isso. Talvez aqueles que buscaram se santificar reconheceram que tinham errado. Porque para se santificar, precisam reconhecer os seus pecados. Talvez esse povo pela manhã, quando se santificou, viram a tolice que fizeram de duvidar de Deus, de duvidar do cuidado de Deus, de reclamar do que Deus estava dando. Por isso não foram todos mortos, porque estes se santificaram. Não foram todos penalizados por Deus, porque estes buscaram se santificar. Talvez choraram, como falamos ontem também no nosso devocional. Talvez choraram diante de Deus arrependidos pelas loucuras que haviam dito. Então, meus amados, eu creio que hoje pela manhã nós temos a prova do cuidado de Deus. Se você ainda não tomou o seu café da manhã, eu tenho certeza que ele já deve estar aí pronto para ser feito. Se não estiver pronto para ser feito, eu tenho certeza que você tem tudo aí na sua casa para fazer o seu café. Talvez não seja o café do jeito que você queria, mas eu lhe garanto que é o café do jeito que Deus quer. É o café que Deus quis lhe dar esta manhã. Talvez você já esteja preparando aí o seu almoço. Se não, você já tem pensado que vai ser seu almoço. Talvez não seja o almoço que você queria, mas eu quero dizer para você que é o almoço que Deus está lhe dando. Ele está lhe suprindo com aquilo que você necessita. Ele vai lhe dar aquilo que você precisa para esse dia. Então, meus amados, não precisamos ficar em desespero e muito mais
que não sejamos aqueles que vão reclamar, que vão se maldizer do que Deus está dando. Que não seja você como o povo do Egito, que vai choramingar aos ouvidos do Senhor, dizendo: ah, como eu queria ter agora isso. Ah, Senhor, cadê? No tempo que eu estava no mundo, eu tinha isso, eu tinha aquilo. No tempo que eu trabalhava naquela empresa, eu tinha aquilo, eu tinha isso, e agora eu não tenho. No tempo que eu... Parem. Pare. Mas se santifique essa manhã. Coloque-se diante do trono da graça e diga: ah, Senhor, eu podia estar numa situação pior. Eu podia estar sobre a tua ira. Eu podia estar condenado pelos meus pecados, mortos nos meus delitos e pecados. Eu poderia estar caminhando para o inferno hoje. Mas a tua graça me alcançou. A tua maravilhosa graça, o teu infinito amor foi derramado sobre minha vida. Senhor, obrigado. Eu não tenho mais nada para reclamar na minha vida, porque a coisa mais preciosa tu me deu, que foi a vida eterna, a salvação. Eu não posso mais reclamar de nada nesse mundo, porque o maior milagre o Senhor já fez na minha vida. Não existe milagre maior do que esse. O Senhor supriu a minha vida com a vida eterna. Louvado seja o teu nome, Senhor, e obrigado por tudo que o Senhor vai me dar nesse dia hoje. Obrigado porque o Senhor vai suprir, seja já grato. Senhor, eu sei que o Senhor vai suprir a minha necessidade, não só hoje, como diz aqui, não só amanhã, não só uma semana, mas esse mês, esse ano e até a tua vinda, o Senhor vai suprir. Obrigado, Senhor, porque eu posso confiar. Comece esse dia louvando a Deus e não se maldizendo. Ah, passou a noite toda chovendo. Ah, tá tudo molhado. Ah, meu Deus, como é que vai ser? Ah, e esse comércio que não abre. Ah, e essas coisas que não param. Ah, e esse vírus, como é? Não, amanheça hoje louvando a Deus. Amanheça hoje sendo grato pela sua salvação. E se por acaso você ainda não foi alcançado pela graça de Deus, suplique: Senhor, eu ainda estou preso no Egito. Eu sei que sou um pecador, Senhor. Por favor, derrama a tua graça na minha vida. Supre a minha necessidade espiritual, porque eu estou morto. Tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E seja grato, porque a palavra de Deus diz que esses que se humilham e reconhecem os seus pecados alcançarão misericórdia. Então que essa manhã seja diferente. Que essa manhã não haja no seu coração espírito de maledicência. Você não amanheça chorando pelo dia que nem começou ainda. Não se lamente por aquilo que você não tem. Não se lamente por aquilo que você perdeu. Mas comece esse dia louvando a Deus pela sua salvação e por tudo aquilo que Ele vai te dar, hoje e até a sua vinda, e eternamente. Amém. Que palavra maravilhosa. Daria para me passar a manhã toda aqui falando sobre isso. Que bom falar sobre a provisão de Deus, sobre o cuidado, sobre o amor, sobre a proteção, sobre a graça. É bom falar sobre isso. Alivia, tira as tensões, refrigera a nossa alma, dá ânimo, renova as nossas forças, nos encoraja para mais um dia. É bom falar sobre isso. É muito melhor do que ouvir o noticiário. É muito melhor do que ligar a televisão e ouvir tanta desgraça. Ah, se eu pudesse passar o dia todo falando do grande amor de Deus, das benfeitorias de Deus na nossa vida. Eu seria o homem mais feliz do mundo, se eu pudesse. Mas já que eu não posso passar aqui o dia todo
com vocês, falando dos grandes feitos do Senhor. Que você possa então essa manhã meditar. Comece a olhar já pelo fato de você estar vivo. Já veja a provisão de Deus hoje para a sua vida. E louve a Deus por isso. Tá ok, meus amados? Que bom, que maravilhoso, que estimulante é falar sobre isso. Que bom. Meus amados, vamos então falar com Deus agora. Vamos inclinar o nosso coração, não somente a cabeça, mas inclinar os nossos corações. Vamos ser gratos a Deus agora. Cada um aí na sua casa, louve a Deus. Comece agradecendo a Deus pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua mãe, pela salvação, pelo dia, pela chuva, pelo amor dele, pelo cuidado, pela provisão. Agradeça a Deus por tudo que ele já tem lhe dado. Louve a Deus. Faça isso. E juntos vamos orar agora, louvando a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai amado, por mais um dia que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua graça passa de geração a geração. Obrigado, Senhor Deus, pela chuva ontem. Obrigado pela demonstração do teu poder nos elementos da natureza, através dos relâmpagos e das chuvas ontem, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu poder na tua palavra, pelas tuas verdades que nos confortam. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão que está aqui essa manhã, juntamente comigo, meditando na tua palavra. Eu tenho convicção que todos eles hoje, Senhor Deus, foram abençoados pela tua palavra, porque a tua palavra nos dá ânimo, Senhor Deus, nessa manhã. Ela nos exorta no que não podemos fazer, naquilo que não devemos fazer, mas ao mesmo tempo ela nos traz um refrigério, porque ela nos mostra o teu cuidado, Senhor Deus. Queremos ser gratos e não maldizentes. Não queremos ser, Senhor Deus, como o povo no deserto, mas queremos ser sempre gratos, porque a tua palavra diz que em tudo devemos dar graça, porque essa é a tua vontade. Então que cumpramos a tua vontade, sejamos gratos em toda e qualquer situação, porque podemos, Senhor Deus, teremos condição de passar por tudo, porque Paulo nos afirma isso. A tua palavra nos diz que o Senhor é que nos fortalece, é o Senhor que vai nos dar força para passar pelas dificuldades, e é o Senhor que vai nos dar força para não nos ensoberbecermos, não nos afastarmos de Ti quando estivermos também tudo bem. Assim o Senhor nos fortalece, somos gratos por isso. Abençoa, Senhor Deus, cada lar, cada irmão, cada amigo, Senhor Deus, que está nos ouvindo, que possamos ser bênção na vida de cada um deles. Refrigera a alma de cada um deles, Senhor Deus. Unge a cabeça deles com óleo, transborda o cálice deles, Pai. Porque nós cremos que certamente a bondade e a tua fidelidade e a tua misericórdia estarão com todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, que bom. Quero avisar só para os irmãos que nós já estamos com o canal do YouTube. Estão sendo colocados todos esses devocionais, todos os nossos encontros pelo Instagram, estão sendo colocados lá. E no nosso Instagram, então, tem o linkzinho, você clica lá em cima, tem umas letrinhas azuis, você clica e vai direto para o nosso YouTube. E aí eu peço para você curtir a nossa página do YouTube e se inscrever, porque toda vida que tiver sendo colocado o vídeo, você vai receber uma mensagem. E também quando chegarmos a 1000 inscritos, nós então poderemos também fazer as lives pelo YouTube, tá certo? E aí que Deus possa nos abençoar, divulguem, passe esse link do nosso YouTube para quem você puder, para que a gente possa
conseguir esse benefício pelo YouTube e podemos também fazer as nossas lives através do YouTube, tá certo? Vamos começar o dia sendo grato a Deus. Eu quero ver aqui um louvor, te agradeço. E eu creio que a gente pode ser grato a Deus agora através desse cântico. Te agradeço pelo amor derramado. Pelos nossos irmãos, pela nossa família, pela nossa igreja, pela vida de vocês, pela provisão, porque nada tem nos faltado. Que Deus então nos abençoe, que possamos colocar esse cântico na nossa mente. Ministério Koinonia, o louvor Te Agradeço. Se você quiser depois colocar ou baixar para ficar ouvindo esse louvor, que você possa ser abençoado com esse cântico. Bem curto, mas muito verdadeiro, com uma teologia saudável de gratidão a Deus. Obrigado a todos pelo tempo juntos aqui. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, derramando graça sem medida na vida de todos vocês, dos seus familiares, e que mais tarde, às 18 horas, possamos nos encontrar novamente para juntos meditarmos na palavra de Deus, sendo assim a vontade dele. Que Deus abençoe a todos, até às 18 horas, se Deus assim permitir, e um forte abraço no coração de vocês, e até daqui a pouco, se Deus quiser. Amém.